Aí. Então vamos lá. Calma aí, deixa eu abrir esse cara aqui. Opa, cara errado. É esse cara aqui. Aí. Então, basicamente, era o código mostrava essa saída aqui, certo? Vocês chegaram a pegar o meu código e rodar ele? É... Bom, a primeira parte para fazer era pegar o meu código, porque vocês iam alterar um código meu. Então, vocês pegavam o código, copiava, criavam um de vocês ali e rodava. Aí entendia o que estava acontecendo, ver se estava funcionando. Vai que eu escrevi um código errado, estou falando que está funcionando. E eu queria que a saída não saísse dessa forma aqui. Eu queria que saísse dessa forma aqui. Então, o que eu precisava fazer? Onde ele estava exibindo o Igor aqui, eu queria que ele exibisse antes nome. E depois do Igor, eu queria que ele exibisse um tracinho. É... Tá. Então, imagina que eu estou lendo os dados aqui, ele lê o valor, guarda na variável nome. Ele lê o valor desse daqui e guarda na variável endereço. Ele lê esse aqui e guarda na variável profissão. E aí depois ele chama o comando print e ele chama esse F aqui, ó. Esse F aqui que é o pulo do gato. Ele ajuda bastante a gente porque a outra forma de escrever isso, eu vou escrever depois, eu acho mais complicado de manusear. Então, basicamente, eu tenho o F e eu vou ter o parênteses, eu vou ter o F e vou ter as aspas. Aí tudo que eu escrever aqui dentro vai ser exibido no print. A primeira coisa a ser exibida aqui são as variáveis, porque eu executo o código, eu vou rodar ele aqui. Olha lá, digite seu nome, Igor, o endereço, rua tal tal, profissão, programador. Igor, rua tal tal, programador, beleza? Então o que ele faz? Ele exibe os dados que eu digitei, que estão nessas variáveis. Então se esse cara aqui está aqui e esse cara aqui está aqui, quer dizer que aqui ele pega o valor dele. Agora, se eu quero colocar uma string nova, que vai ficar estática ali, eu coloco aqui, ó. Tudo que está fora dessas chaves e dentro das aspas. Então, qualquer coisa que eu colocar aqui, ó, vai aparecer no meu código. Vou executar para vocês verem. Digite seu nome, Igor, endereço, rua tal, tal, profissão, programador. Olha lá, ó. O que eu digitei aqui antes, ó, vai aparecer aqui. Então é isso. Então o que você tinha que digitar aqui? Nome, 2 pontos. Beleza? Aí lembra que eu falei, né? Aqui, deixa eu abrir aqui, fechar aqui. Cadê? Aqui, ó. Então eu queria o nome antes, beleza? Ó, ele já consegue colocar o nome aqui. E eu queria um hífen depois também. Depois do nome. Então é aqui, ó. Coloca um hífen aqui. Vou colocar um espaço aqui e um espaço aqui, beleza? Aí, beleza. Aí o que eu quero depois? Eu quero que venha escrito a palavra endereço. Então eu vou pegar isso aqui e vou colocar aqui. Vou colocar endereço. Beleza. Endereço, 2 pontos, espaço. Beleza? Aí ele vai colocar o endereço. E aí o que eu quero depois? Depois do endereço, eu quero o outro hífen. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar espaço aqui, espaço aqui. E beleza, e o último eu quero que apareça profissão. Então, escrito profissão. Profissão. E 2 pontos. Beleza? Agora eu vou executar. Meu nome é Igor. O endereço é rua tal tal. E a minha profissão é programador. Então, tá lá. Nome Igor. Endereço rua tal tal. Profissão programador. Conseguiram entender agora ou não? Conseguiu, Flávio? Nossa, eu tô me sentindo uma idiota. Era mais fácil do que achava ou não? É só o que eu achava. Então, você tinha que usar um print. É o mesmo print que eu tava, você só tinha que alterar ele. É... Beleza. Esse é o segundo print, a segunda forma que eu mostrei para vocês de formatar uma string. A primeira que eu exibi era assim, ó. Lembre outra coisa também, para comentar um código, eu consigo colocar a hash aqui na frente da linha, tá? O outra forma era isso aqui, ó, print, abre aspas, aí eu colocaria nome, 2 pontos. Eu vi gente que estava misturando esse formato com esse formato aqui, tá? Ou é um ou é outro. Vocês decidem qual é melhor para vocês.
Então, eu teria nome, aí eu colocaria espaço ali, aí eu colocaria mais, aí eu colocaria variável, aí eu colocaria mais, aí eu colocaria aspas, é, e aqui teria endereço, aí eu colocaria dois pontos, colocaria mais, vou colocar um espaço aqui, aí eu colocaria a variável, o endereço. Perceba que a variável, o valor da variável vai ser sempre, ele vai estar em branco aqui, ó, dependendo do tema de vocês, eu acho. Mas eu acho que é branco no geral. E o que é string está em amarelo, ó. Tanto que aqui é string, ó, aqui é string, string e string. Amarelo, beleza? Aí teria endereço, aí eu colocaria outro mais, aí abrir aspas, aí eu colocaria profissão, dois pontos, mais, que daí ele vai concatenar com profissão que eu digitar. Beleza? Então, essa é a forma, modelo antigo e esse é o modelo novo. Eu prefiro o modelo novo. É, eu acho muito mais fácil de colocar um embaixo do outro para vocês verem. Eu acho muito mais fácil de pegar. O ruim é que você tem que acostumar com isso aqui. Mas depois que você acostuma, é muito mais fácil. Você não precisa saber onde está o mais, onde está abrindo isso aqui. Você só faz assim, ó. Vou ensinar um jeito bem legal de fazer. Calma aí, calma aí. Beleza. Você coloca tudo que você. Eu vou comentar isso aqui, tá bom? Você coloca tudo que você precisa. Ou seja, você quer nome, dois pontos. Aí vai ter um valor aqui. Endereço, dois pontos, alguma coisa, tracinho. Profissão, dois pontos, tal coisa. A cara que eu quero é essa. Agora eu tenho que dar um jeito de inserir esses caras aqui. Tipo, pensando assim fica mais fácil de fazer a coisa. Porque daí eu tenho esse F. Aí beleza, eu quero colocar um valor dinâmico aqui. O que eu vou fazer? Eu vou abrir chaves. é, E colocar o valor que eu quero. Nome. Aí aqui, eu quero aqui o endereço. Aí eu vou abrir chaves, vou colocar endereço. Endereço. Aí profissão. O que eu vou fazer? Eu vou abrir chaves e vou colocar a profissão. Aí eu vou executar. Nome Igor. Endereço rua tal tal. E profissão programador. Beleza? Deu pra pegar? Mas tenha calma, Flávio. Isso aqui é prática, prática, prática e prática até você decorar isso aqui. Beleza. Fica tranquilo. É difícil pegar essa sintaxe mesmo. E eu explicando ainda, daí dificulta ainda também. Beleza. Então, o que eu queria mostrar nessa aula aqui, que eu vi bastante gente com dificuldade, é tipo, tá dando um erro em tal lugar, tá dando erro em alguma coisa. E aí? Daí eu pergunto, qual é o erro? Vocês têm que tentar entender o compilador, porque ele vai falar o erro para vocês. Então, eu vou provocar erros aqui, os erros que eu provocar, ele vai mostrar ali e a gente vai sempre assimilar isso ao erro e como corrigir ele. Por exemplo, Python é uma linguagem que cada comando vai em uma linha aqui. É como se fosse uma receita de bolo, tem o passo 1, passo 2, passo 3. Eu tenho que colocar um abaixo do outro. Ele vai executar aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza? É... Tá, mas imagina que eu queira colocar um espaço aqui antes. O Python vai reclamar. Ele já reclama aqui para você aqui, ó. Vai ficar vermelho aqui, ó. Unexpected indentation. Python eu acho que é uma das únicas linguagens que obriga você a identar o código. Você deixar ele da forma, você deixar ele todo ele coladinho para a esquerda aqui, ó. Só a primeira coisa aqui. Aqui não tem problema. Aqui eu posso colocar quantos espaço quiser, não vai dar erro. Beleza? Inclusive aqui também. Mas o primeiro comando tem que estar na esquerda. Então ele vai entender. Quebrou a linha. Aqui, quebrou a linha. O primeiro comando na esquerda vai ser o cara que está colado na esquerda aqui. E o cara que está na esquerda aqui. Todos os comandos, é via de regra, tá? Ele não vai funcionar se você deixar isso aqui no meio do nada. Beleza? Esse é um dos motivos de eu escolher Python para ensinar também. Porque quando você estiver organizando seu código, você vai ter que deixar ele identado, bem bonitinho, para que outras pessoas consigam entender também. Porque senão fica uma zona. Beleza, então vamos aprender a ler esse erro. Imagina que eu, sem querer, apertei Tab aqui,
Ó, e aí ele apontou pra mim. Ele ficou vermelho aqui. E ele mostrou pra mim dois lugares aqui que tá com problema. Ele tá falando que tem um problema aqui e tem um problema aqui. Provavelmente, quando ele dá o problema aqui, quer dizer que a instrução anterior está incompleta e ele não vai conseguir executar isso aqui. Ele se perdeu aqui. Eu posso passar o mouse aqui, aí ele vai falar Unexpected Indentation. Mas imagina que eu tô com pressa, rodei e vou rodar. Aí ele vai tentar compilar e vai me dar o erro no compilador. Aqui, ó. Aí ele me deu o erro. Então, vamos aprender a ler esse erro aqui, ó. Vou fechar esse cara aqui. Ele vai falar para mim qual arquivo que é, porque eu posso estar com vários arquivos abertos, tá? Eu posso estar com vários aqui, ó. E eu rodei, eu não sei qual que é o arquivo que eu rodei, qualquer coisa do gênero. Beleza, então ele falou para mim qual que é o arquivo. É o arquivo que está dentro de Olamundo, dentro da pasta exercícios, eu criei uma pasta aqui, ó. E é o exercício 01.py, que eu coloquei aqui, ó. Não sou muito bom com nomes. E ele fala para mim qual a linha que está acontecendo o problema. Aqui, ó. É esse arquivo, linha 1. Então, linha 1, eu tenho um problema. Aí eu vou lá e olho o que está de diferente aqui que não devia estar assim. É o espaço, né? Beleza. Aí ele mostra qual instrução que deu problema, que é essa aqui. Aí aqui ele dá o erro que ele conseguiu identificar. No geral, a maioria dos erros eles conseguem identificar. Então, se você tiver problema, você olhar o erro, você vai conseguir resolver. A questão é como que você resolve esse problema de acordo com os erros que você vai tendo. Então, no decorrer das aulas, eu vou tentar provocar erros para a gente aprender como que a gente corrige esses erros. A gente aprendendo uma, duas, três vezes o mesmo erro, toda vez que você tiver aquele problema, você vai saber resolver. No caso aqui, ele falou, ó, indentation error. Então, quando ele deu indentation error, ó, unexpected indent, quer dizer que tem uma indentação errada. Indentação é isso aqui. Não sei, é uma formatação. Em português eu não sei como que eu falaria isso. Mas daí eu vou lá, dou um apagar e coloco o cursor lá na frente lá, dou um apagar. E é isso aí. Aí eu posso rodar de novo e ele não vai mais dar o erro. Tá? Beleza? Até agora todo mundo acompanhando? Beleza. Que tipo de erro mais que eu posso ter? Ah, um erro difícil de ver. Imagina que eu tenho esses caras aqui. E eu não sei se eu mostrei pra vocês, mas imagina que eu esqueci esse F aqui, ó. Eu estou usando essa segunda forma e eu esqueci de colocar o F. Olha a cor que ficou esse cara aqui, ó. Ó, vou colocar o F e vou tirar o F. Olha a cor que ele ficou. Ele entendeu que é mais ou menos uma coisa ali, mas ele não fez nada com aquilo. Eu vou rodar e vocês vão ver o que vai acontecer. Igor, rua tal, tal, profissão programador. Ele não vai traduzir os campos para os seus lugares. Ele vai colocar do jeito que está ali. Então, por isso que é importante o F aqui antes, para ele saber que esses caras aqui têm que ser traduzidos para os valores dessas variáveis aqui. Que mais? Beleza, isso aqui não é um erro, né? Porque ele vai mostrar um comportamento que você colocou. Ele não sabe que isso aqui é errado. Ele acha que você escreveu dessa forma. Beleza. Imagina que eu não fechei as aspas aqui, ó. Olha lá, já ficou um vermelhão aqui, ó, gritante, ó. Se você passar o mouse em cima, ó, string literal is unterminated. Basicamente, quando você abre aspas, isso aqui, ó, isso daqui é uma string literal. O que ele falou? Ele falou que ela não terminou, não fechou ela. Então ela está aberta aqui e ela não fecha aqui, ó. Então se eu rodar isso aqui, ele vai dar aquele mesmo erro lá, ó. Um terminator string literal. Ele fala a linha que tá e ele fala qual que é o comando que deu ruim. No geral ele tenta apontar ainda aqui, ó. Qual parte que começou a dar ruim. Foi aqui, ó. Ele abriu e ele nunca mais fechou. Então, aí eu fecho
e o código volta a funcionar. Ah, mas eu tô lá e eu dei Enter aqui sem querer. O que vai acontecer aqui? Lembra que ele executa um comando por linha. Então ele vai entender que isso aqui é um comando, isso aqui é outro comando. Aqui ele tá faltando coisa e aqui ele tá faltando coisa também. Então se eu rodar, olha lá. Ó. Ele disse que eu não terminei a string, ele disse que eu não fechei aqui, ó. Porque se eu fechar aqui, ele vai funcionar esse comando. Aí ele vai passar o erro por debaixo. Beleza? Então, aprender a ler os erros, ele mostra onde está o erro no geral. Quando vocês tiverem problema, vocês, tipo, ah, tá dando ruim. Você mostra pra mim, pode mostrar o código ou pode mostrar direto o erro ou falar qual que é o erro. Mas no geral, se você tentar entender o erro aqui, ele já vai falar pra você qual que é. Deixa eu só pegar uma encomenda ali rapidinho, eu já volto, pessoal. Ah, exatamente, fui buscar o iFood. Beleza. Então, erros, beleza. Print, beleza, certo? Input, beleza. Então vocês têm que dominar input e print. Se tipo, você acha que está dominando, vai lá e faz um desse do zero, sem colar. Vê se você consegue fazer. Pode ser qualquer, pode ser nome, endereço, profissão, pode ser idade, pode ser qualquer coisa e tal. Mas é que só com esses aqui não tem muito exercício que fazer. É esse tipo de exercício. Mas vocês têm que dominar eles. É, Aqui eu vou explicar para vocês. Tem um negócio muito interessante aqui, ó. O código de vocês, acredito que está mostrando esses negócios azul aqui embaixo, certo? Para você tirar ele, é uma parte da extensão do Python que ele instalou, que ele quer que você, por exemplo, nesse caso aqui, ó, Final New Line Missing. Ele quer que você tenha, sempre que terminar um programa, deixar uma linha a mais embaixo. Ó, ele some. Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente desabilita esses erros, porque não é do nosso interesse, ele não vai deixar de executar por causa disso. Então, eu vou colar aqui no... Ah, e esse cara aqui, ele tem um código para o erro dele, né? Que é esse aqui e esse aqui, ó. Esse aqui é o da Newline e esse daqui é quando tá faltando módulo. Acho que o de vocês deve estar dando isso mesmo. Eu esqueci de mostrar isso para vocês, mas para você desativar ele é fácil. Vocês vão criar um arquivo na raiz do projeto de vocês com esse nome aqui, ó. Eu vou colar no chat, beleza? Vocês vão criar um arquivo com esse nome, exatamente esse nome. E vocês vão colar isso aqui lá dentro. Aí. Beleza? Eu colei no chat geral aqui. Quando vocês puderem, façam isso que vai facilitar a vida de vocês. Que daí não vai ficar aparecendo sublinhado aleatório, vai aparecer quando for erro, tipo, quando eu fizer isso aqui, sublinhado vermelho aqui, ó. Quando eu escrever o nome errado aqui, ó, vai aparecer um sublinhazinho azul, ó. Beleza? Façam isso quando vocês puderem. Depois você pode mandar no WhatsApp também, Posso. Mando pra você. Eu já gravei um vídeo dessa aula aqui, eu só não upei, tá? Mas eu já falei sobre tudo isso aqui. Beleza. O que mais que a gente consegue ver disso aqui? Ah, bom, erros. Os erros mais comuns eu já falei. E é exatamente isso. A maioria das vezes você vai estar sofrendo é porque você esqueceu de fechar uma aspas aqui, ó. Beleza? Mas o código é teu amigo e ele tá aqui para te ajudar, ó. O VS Code aqui tá aqui para te ajudar. Ele vai falar aqui, ó, tá vermelho aqui, ó. A vida não é muito complicada com isso. Beleza? Aí eu queria perguntar para vocês. Quando a gente introduziu sobre o ramo da programação e tal, eu não sei se todo mundo que está aqui vai querer seguir carreira como programador futuramente, ou tá pela curiosidade, ou quem sabe. Eu poderia mostrar para vocês, tipo, os tipos de empregos que tem, o que que você pode fazer e faria mais detalhado e tal. Eu tenho um conhecimento bem grande sobre isso na área de TI.
E posso mostrar as vagas, salários iniciais, a galera que está ganhando bem. Eu tenho muitos amigos que estão ganhando bem, quanto eles ganham. Que talvez isso motive vocês também, ou desmotive também, não sei. Mas se vocês preferirem, eu consigo fazer isso extra aula mesmo, tipo, ou antes ou depois da aula. Vocês que sabem. Quem tiver interesse, então vocês podem ficar à vontade para perguntar esse tipo de coisa. Beleza. Então a gente vai começar um novo comando agora. Vamos lá. Vou criar aqui um novo arquivo, vou chamar de exe02.py. Beleza? Vou mandar, deixa eu só mandar para Flávia aqui esse comando aqui, porque senão ela for fazer o negócio lá vai ficar tudo zoado. Aí. Criar arquivo com esse separador. A gente pode ver também. Criar arquivo com o nome. Calma aí. Na raiz do projeto com o nome, por exemplo, e colar o seguinte conteúdo e salvar. Pronto. Mandei no chat lá, do grupo. De nada. Beleza. Depois eu posso mostrar pra você, Duda, o separador, mas eu não ia mostrar agora. Mas pode ser sim, eu posso mostrar o end e o sep. A gente usa pouco eles, na real. No geral, a gente tenta montar as coisas numa variável, aí depois jogar ela para printar. Mas eu mostro sim, depois eu mostro. Beleza. Exercício 2. O nosso exercício 1, nossas aulas até agora, foi só trabalhando com strings, certo? Agora a gente vai trabalhar com números. Mas não precisa se assustar, tá? A gente vai somar 2 mais 2. Se a gente for multiplicar, vai ser 2 vezes 2. Tá tranquilo. A ideia é você fazer um programa que faça o cálculo para você. Você não tem que sofrer com isso. Tem gente que pensa que precisa ser um gênio da matemática para fazer programação. É mentira. Eu mesmo não sou muito bom assim. Sou meio lerdo. Então, beleza. Imagina que eu preciso somar números. Por exemplo, lembra do nosso. Quando a gente estava aprendendo variável, eu estava somando os números. Eu fiz lá no Scratch, daí eu fiz aqui no Python. Que eu coloquei. Outra coisa também, eu vou deixar de dar nomes de variáveis com variável nome, variável não sei o quê. Nome já quer dizer o que ela é, tá? E a gente sabe que é uma variável porque ela é branquinha aqui. E ela fica na esquerda e ela guarda um valor. Então tem que se acostumar com isso. Mas imagina que eu vou ter, sei lá, número A e o número B. Eu vou chamar de A e eu vou chamar de B. Então imagina que o A vai receber 2, prometi 2, vai ser 2. E o B vai ser 2. Beleza? Se eu quiser exibir a soma deles, eu coloco A mais B. Beleza? Então eu vou rodar lá. A mais B. 4. Então quando eu tenho os números aqui e eles não são string, ele soma eles. Quando eles são string, isso aqui é meme de programador, tá? Ele fala, tem um cara lá que fala tipo, você programa muito bem, não sei o quê. Aí o cara pergunta pra ele quanto que é 2 mais 2, aí ele dá essa resposta aqui, ó. Porque você somou duas strings. Beleza? Então, se você somar string, ele concatena. Se você somar inteiro, ele realmente soma eles. Beleza? É importante saber os tipos, tá? Então a gente já sabe string. String é texto, textão, entre aspas aqui, ou que a gente digita do teclado. Esse input aqui ele retorna um texto, uma string. E nós temos o inteiro. Nós temos também o float. Imagina que eu quero somar 2.3 com 2.1. Se eu rodar, 4.4, beleza? Então a gente tem o inteiro, e a gente tem o float, que é o número quebrado.
Eu consigo somar um inteiro com um float? Consigo. Porque o inteiro ele é um float. Ele só não tá aqui, ó, 2.0. Beleza? 4.1. Então eu consigo fazer operações entre float e inteiros, inteiros e floats. Beleza? O que é proibido fazer? Interação de float e inteiro com strings. Ou string com esses dois. Tem como fazer? Tem, a gente vai descobrir depois. Mas diretamente, sem fazer conversão, eu não consigo. Depois eu vou mostrar para vocês como que converte um número para string ou uma string para número. Imagina que eu tenho esse cara aqui que é em texto, mas eu quero ele em número, como que eu faço? Aí eu vou ensinar para vocês como que converte. Beleza? Então, vamos aprender a ler erro aqui. Imagina que eu tenho o A, que é um 2 inteiro, e eu tenho um 2 aqui, que é uma string. Ó. Você vê que ele não reclama, né, aqui, né? Ele só vai reclamar na hora que executar. Olha lá. Ó. Então, mais um tipo de erro que a gente vai aprender a ler. Então, nesse arquivo aqui, exercício2.py, que é esse cara aqui, se você clicar, segurar o Ctrl da esquerda e clicar, ó, ele fala aqui, ó, abrir no editor de texto. Ele vai abrir para você e vai colocar o cursor onde está o problema. Ó. Colocar o cursor aqui atrás desse dois. Ó. Se eu clicar aqui, ó, segurar Ctrl e clicar com o botão esquerdo, ele vai lá para a linha que está o problema. Beleza? Então, mas ele fala para você aqui, ó, exercício 02PY, linha 3, no comando print A mais B, aí ele fala unsupported operand types for mais. Então quer dizer que o mais não suporta a interação entre inteiro, int, and str, que é string. Então o Python entende o inteiro como int e string como str. Beleza? Ah, mas se fosse float aqui, vou rodar. Aí ele vai falar para você, ó, ele não suporta float e string, beleza? Então operações entre float e inteiros dá boa. Olha lá. Beleza? Entre float e float dá boa também. Entre inteiro e inteiro dá boa também. Agora entre string e inteiro ou inteiro e string dá ruim. Beleza? Ó, type error can only concatenate string, not int to string. Ou seja, eu só consigo concatenar string para string, não inteiro para string. Todo mundo está conseguindo entender até agora? Inteiro, float e string. String foi o que a gente mais mexeu, é texto. Inteiro é o número inteiro. E float é o número quebrado. Beleza? Então, beleza. Agora imagina que eu quero. Imagina que eu li do teclado esse valor aqui. Então, tudo que eu ler do teclado vai ser string. Então, eu vou precisar converter. Aí eu vou mostrar para vocês como que converte. Tá, esse 2 aqui tem uma cara de inteiro, né? Então, imagina que eu vou falar que o A tem que ser inteiro e o B tem que ser inteiro. Como que eu converto esse cara aqui para inteiro? Assim, ó. Lembra da função print, né? Eu chamo a função, ela abre parênteses, passo o que eu tenho dentro e fecha parênteses. A mesma coisa para converter para inteiro. A função se chama int. Eu vou abrir aspas e vou colocar esse cara aqui, ó, string, aqui dentro. Então a função int ela aceita uma string e ela retorna o valor correspondente inteiro. Olha lá, tanto que eu passo o mouse aqui, ó, ele fala ó, A do tipo int. Agora se eu executar isso aqui, ó, não vai mais dar erro. E olha que ele tinha uma string aqui, mas ele converteu para inteiro, guardou no valor A e guardou o valor 2 na variável B e somou os dois. Beleza? Beleza. Mas imagina que eu digitei 2.2. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Digita no chat o que vocês acham que vai acontecer aqui. Quanto que vai valer A depois que eu executar isso aqui? Se eu apagar isso daqui, ó, fizer assim, ó, print A. O que vocês acham que vai acontecer? Qual o valor de A que vai aparecer? Chutando, pode chutar.
Pode estar errado. Ou pode falar também. Falar mais fácil. Não gosta de falar comigo? 4? Será que é 4? 2.2? Lembra que eu tô convertendo para inteiro. 2.2 é o quê? É um float, né? 4.2. Vocês estão. Lembra que eu não tô somando nada, tá? Eu só tô guardando o valor disso aqui nessa variável. Sem eu converter. Sem converter aqui, ó. Vou rodar aqui, ó. 2.2, beleza? Aí o que que eu fiz? Eu só converti o 2.2 para inteiro. Imagina que eu tenho. Eu vou no mercado e eu peço, sei lá, 300 gramas de queijo. O cara me dá 302. Eu falo que eu sou chato, eu não quero 302. Eu quero que ele arredonde para baixo. O que que ele vai fazer? Ele tem que alcançar os 300, né? Então é basicamente isso. Ele vai arredondar o número pro primeiro número aqui, ó. Opa. Ele vai dar erro, na real. Calma aí. Aí, ó, ele não consegue, por causa que ele está tentando converter um float para inteiro aqui, ó. Se eu tivesse 2.2, olha lá, ele converte para 2. Agora string não dá certo. Por quê? Porque eu teria que converter para float antes. Então se eu converter para float, ele entende. Aí depois que eu tenho ele em float, eu consigo converter ele para inteiro. Eu consigo colocar uma operação dentro da outra aqui, ó. Então primeiro ele vai executar converter para float, aí depois ele vai converter para inteiro. Beleza? Então, lembrem, float só com float, inteiro só com inteiro, e daí float com int dá certo, int com float dá certo, mas na hora de converter, existe esse porém aqui. Tem que converter um, aí depois converter outro. Então, imagine que falo que no teclado eu vou só digitar inteiros. Então, eu vou colocar int e o número que eu digitei no teclado. Beleza? Agora essa de falar que eu digitei do teclado, como que eu faço? Como que eu substituo esse 2 para pegar do teclado? Qual que é o comando que a gente aprendeu por último? Fora esses aí. Algum chute? O input. Então, ó, input. Então, basicamente, eu vou colocar o input aqui dentro e vou abrir aspas. Eu vou abrir parênteses, fechar parênteses. Vou abrir aspas e vou colocar digite um número. 2 pontos, eu vou colocar um espacinho aqui, ó. Então, eu vou rodar. Olha lá, digite um número. 10. Aí ele vai imprimir 10 para mim. Só que ele imprimiu não 10 string, ele imprimiu 10 inteiro. O que que isso significa? Isso significa que eu consigo ter um outro número aqui, por exemplo, 5, e eu consigo somar eles dois. Então, se eu somar A mais B aqui, ele vai somar o 5 com o valor que eu digitar no teclado. Olha lá. Digite um número. 10. Então, ele vai somar 10 mais 5 e vai exibir. Beleza? Para isso que serve a conversão. Se eu não converter, vou apagar o conversor aqui, ó. Deixar só o input. E rodar. O que que vai acontecer? Vai dar erro. Então eu vou colocar, sei lá, 10. Olha lá, ó. Can only concatenate string to string, not int. Então ou eu converto tudo para string, ou eu converto tudo para int. Depende do que eu quero. Quero somar dois números, então eu converto para inteiro. Então, converte para inteiro. Beleza? Então, fica o exercício agora. Vocês vão criar um arquivo lá. Vão fazer dessa forma que está aqui. Eu vou colar o código no chat aqui. Deixa eu colocar aqui formatadinho. E vocês vão alterar essa linha aqui, ó. Vocês vão alterar essa linha, que em vez de pegar o 5 automático aqui, ele vai pegar do teclado. Igor, no caso de uma pessoa digitar o número float em vez de inteiro, eu teria que colocar o comando float ou não? Sim. Você
como aplicação, você controla o que é digitado. Imagina que você está num site lá, sei lá, do banco ou alguma coisa, e ele pede para você digitar o CPF. Se você escreve letra, ele vai exibir uma mensagem para você, tá errado esse negócio aí. Ou ele não vai deixar você digitar, entendeu? Então, o controle do tipo de dado que vai entrar ali e você deixa entrar é, é a aplicação que cuida disso. Então, você tem que ter um contrato com o usuário, falar, tipo, me digita um inteiro. Se ele digitar outra coisa, você ignora o que ele está fazendo ou qualquer coisa. No futuro a gente vai ver como que a gente valida esse tipo de dado. Mas como aqui a gente não tem validação nenhuma ainda, a gente vai concordar com que ele digite um inteiro. Se eu colocar um float aqui, vamos fazer com que ele digite um float, entendeu? Ou string e vice-versa. Então, um exercício para vocês, criar lá o exercício 02. Eu colei o código no chat aí. Eu vou mandar no WhatsApp para Flávia. É, e é isso aí. Façam com que a variável b seja lida do teclado. Então, a gente precisa do comando input e a gente precisa converter. Beleza? 10 minutinhos? Boa, Duda. Já comita lá e manda o link pra mim. Mostrar um negócio legal enquanto o pessoal vai fazendo. Calma aí, deixa eu abrir uma nova aba aqui. Diminuir essa. Hub.com. Eu não sei se eu mostrou. E string números inteiros. Como assim string números inteiros? Ah tá, eu li metade. Os números float são números quebrados e negativos, assim dizendo. E string números inteiros? Não, string é uma coisa, float é outra coisa e inteiro é outra coisa. São três dados, tipos de dados diferentes. Eu não sei se foi isso que você quis dizer. Então. São três coisas diferentes. Beleza. Aqui, opa, eu comendo exercício aqui. Aqui tá o exercício, eu colei no chat aí a parte que é para vocês fazerem. Vocês podem copiar e colar lá e alterar o que precisa. Eu vou mostrar um negócio aqui no GitHub para vocês. Calma aí que ele tá com a tela pequena, não sei achar aqui. Vou colocar grande rapidão. Você vai lá no seu perfil, clica na fotinha, vai no perfil. E aqui, ó, tem um mapa. É um mapa de commits que você faz todos os dias. Quanto mais commits você fizer no dia, mais verde vai ficando aqui, ó, mais verde escuro aqui. Depende do tema também. Então eu tenho o primeiro lá em 2014, ó, tem um perdido aqui, ó, 3 contribuições. Isso aqui serve de portfólio também, tá? Vocês conseguem editar essa página aqui, colocar o que vocês precisam, eu coloco onde eu trabalho e tal, as tecnologias que eu, que eu mexo, tecnologias que eu tenho conhecimento, tem os seus repositórios públicos e tal. E aqui todos os anos você consegue setar, definir e ver o gráfico das coisas que você fez no ano inteiro. Isso é portfólio também, entendeu? As coisas que vocês estão fazendo aí já servem como portfólio. Então, se vocês fez uma alteração hoje, faz o commit lá da push e ele vai aparecer aqui. Beleza? Só observação, curiosidade. Voltar aqui. Qualquer coisa, se tiver com dúvida, dá um grito. Ou se não entendeu também. Igor, como que eu faço pra compartilhar com vocês sobre esse processo? Faz aquilo que eu falei, comita e me manda o link do repositório. Eu olho teu código. Aqui tem as alterações, lembra aqui, ó, vai no controle de código fonte. Aí você clica aqui,
Aí vai estar os dois arquivos que eu alterei, ó. Tem esse aqui que eu alterei, vou clicar no maisinho aqui, ó. E tem esse outro aqui que eu alterei, que eu criei esse arquivo. Vou clicar aqui no maisinho. Esse eu vou deixar fora, tá? Porque eu não terminei o que ele colocou. Aí eu vou colocar a mensagem aqui. Exercício 01 finalizado. Aí eu vou clicar em commit. E eu vou clicar em... Você viu que ele aparece commit aqui de novo, porque eu tenho um arquivo que não tá, né? Mas no geral vai aparecer sync aqui, você clica em sync. Aí você clica aqui, ó, tem commit push, ó. Beleza? Ou clica aqui, ó. Aqui. Isso. 3 pontinhos, ó. Push, 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 push. E clica em push. Aí ele vai subir o código. Como que eu compartilho meu repositório? Assim, ó. Você vai abrir uma nova aba, vai lá no github.com e vai lá no seu repositório. O meu é o Olá Mundo. E aqui, ó, tá o arquivo que eu fiz, ó. Você pode mandar esse link aqui, ou você pode clicar no arquivo específico que você alterou, tipo esse aqui, ó, e mandar o URL para mim. Beleza? A Flávia conseguiu também já. É... Maduro, Fernando, a Isa, Flávia. Eu fui fazer o commit sem pôr o textinho ali. Aí travou. Ele não deixa, né? Exercício 02. É isso aí. Boa, Murilo. Tá todo mundo programador já. Julian, tá conseguindo? Paulo e Cida? É. Paulo e Cida, tão perdidaço aí? Tá bom. Vai lá, tá tranquilo. Pra quem já terminou, o próximo exercício é esse aqui. Vai ficar exercício pra casa, mas se quiserem já fazer já. Aí eu vou passar mais exercício depois também. É... Imagine que eu tenho esse número aqui, o A e o B. Eu quero exibir uma resposta dessa forma aqui, ó. Eu quero que a resposta saia. O resultado da soma do valor A mais valor B é igual. Aí vocês colocam resultado. Beleza? Que sai o texto dessa forma aqui, ó. Vocês vão ler dois valores, se vocês viram. Como faz para compartilhar. Vocês vão abrir o GitHub. Depois de comitar, né? Você vai em controlador de código fonte, clica no maisinho, escreve a mensagem, commit, push, sincronização. Aí você vai lá no seu GitHub, lá no seu repositório. Vai em repositórios, Olá Mundo, ou o seu. E me manda essa URL, ou a URL específica do exercício. O meu tá dentro da pasta exercícios, exercício 01. Aí você pega esse link e manda.
Exatamente, Fernando. Exatamente isso. Tá, pra quem terminou, o exercício é esse aqui, ó. Eu vou mandar lá no WhatsApp também. Eu quero que a saída saia dessa forma aqui, ó. Então lembra do exercício anterior, que a gente consegue colocar os valores, colocar texto. Então eu quero que vocês leiam dois valores do teclado, convertam eles para inteiro e escrevam, em vez de print A mais B, eu quero que vocês exibam o resultado dessa forma aqui, ó. O resultado da soma de o primeiro número que você digitar, o segundo número que você digitar, é igual ao resultado da soma desse aqui. Beleza? Por isso é só, pessoal.